às declarações do prefeito de Porto Alegre, já que a gente está falando exatamente na questão de voltar agora ou não. Nosso prefeito aqui da capital, ele chegou a comentar num programa, uma entrevista ontem e num telejornal de hoje, de que, na opinião dele, o futebol deva voltar ou no final de 2020 ou no início de 2021. Já entrando nessa pergunta, eu não me lembro onde é que foi que eu li, mas alguém comentou isso, se eu não me engano, isso foi no Twitter. O Lanús cogitou, em conversa com a Conmebol, se seria viável a Libertadores da América 2020 e 2021 correrem ao mesmo tempo o ano que vem. Seria uma salada de fruta. Para vocês verem. Bárbaro. Então, assim, agora a gente volta àquela questão assim, a dupla Grenal voltando a treinar, os times do interior a gente não sabe ainda o que vai acontecer, e o prefeito de Porto Alegre cogitando se volte futebol apenas no final do ano ou no início do ano que vem. Primeiro, desculpa se o Leonardo quer falar um pouquinho, desculpa ser tão chato assim, mas Não, toca assim. O Nelson Marquesan Júnior, o Xará Júnior aí, ele tem que cuidar mais da cidade de Porto Alegre que do esporte, que ele não sabe nada de futebol, não sabe nem de calendário, então ele tem que cuidar mais da economia, ajeitar a estrutura urbana de Porto Alegre, que tá perdendo até para Recife, para Curitiba, então vamos cuidar mais, organizar mais as finanças de Porto Alegre do que o futebol. Os dois pés juntos. Não, mas até em cima dessa fala do Marquesan e também da proposta do Lanús, porque a gente tem que abrir o mapa e perceber algumas coisas. No Rio Grande do Sul, a situação está um pouco mais controlada, né? Nós temos muitas mortes também, porém, em comparação com outros estados brasileiros, e eu vou pegar como exemplo Ceará, lá no Ceará é muito mais, em questão de porcentagem também, em questão de número absoluto, muito mais mortalidade do que aqui no Rio Grande do Sul. Então, quando tu vai abrir o espectro nacional, tu já tem essa dificuldade, porque o Inter e o Grêmio aqui tem essa certa, entre aspas, facilidade, porque tem menos mortes aqui acontecendo, menos contágio, do que lá em cima, lá no Ceará. Como é que vai ser a partida Inter e Ceará, lá no Castelão, pegando de exemplo, lá no Castelão? Então, cada estado tem a sua peculiaridade. E se cada estado brasileiro tem a sua peculiaridade, é impossível a gente voltar com uma Libertadores da América nesse ano. Porque se no Chile a situação está mais controlada, no Equador, caixões estão sendo empilhados uns em cima dos outros. Então não tem como tu voltar também com a Libertadores. Agora, essa ideia de fazer 2 Libertadores ao mesmo tempo, 2 temporadas na mesma, é uma ideia um tanto quanto estapafúrdia. Então é bem difícil acontecer. Até porque a Argentina ainda está com os aeroportos fechados, né? E não tem previsão também para a volta do futebol. E segundo o presidente da Federação Mineira de Futebol, Minas Gerais não volta agora. E segundo ele, assim, nem se discute. Não tem volta do futebol em Minas ainda. Com força do presidente Alexandre Calil, que agora é prefeito de Minas Gerais, ele disse que não volta tão cedo, que ele que manda em Minas Gerais, na capital de Belo Horizonte. Então, não tem como retornar. Mas se ele fosse o dirigente do Atlético Mineiro de novo, ou ainda no mandato, claro que ele queria voltar, porque o futebol, tu sabe o tamanho da bolha que é, né? E ali, uma coisa que a gente não pode esquecer, falando, até entrando no assunto do Léo, que é a questão da nossa curva aqui no Rio Grande do Sul e principalmente aqui em Porto Alegre, é que quando começou a aparecer os primeiros casos em São Paulo e no Rio, a prefeitura aqui de Porto Alegre e logo na sequência o governo do estado, eles fecharam, eles decretaram a quarentena aqui. Então, entre aspas, a gente pode dizer que a gente começou a bloquear. O afastamento social daqui começou mais cedo. Claro que agora nós estamos saindo desse isolamento mais cedo também. E aí a pergunta que fica é exatamente aquela: nós estamos preparados para sair dessa situação? Ainda não estão preparados. E ainda como o Léo falou lá em Fortaleza, no Ceará, o aeroporto
Daí tem um movimento da Europa vindo para Fortaleza. E ainda a estrutura lá do Nordeste não é a mesma estrutura daqui e até mesmo do centro do país. Então, por isso que tem mais casos de morte de coronavírus. E a partir do momento que a gente não atingiu o pico lá do vírus, a gente não pode voltar com o futebol, mesmo regionalizando, mesmo no estadual aqui do Rio Grande do Sul. É muita irresponsabilidade em cima disso. E o Marquesan, por mais que no decreto que tenha sido, né, assinado e posto em prática, tenha dado uma brecha para a dupla Grenal voltar a poder utilizar o centro de treinamento, eu tô com ele. Ele dá datas, eu tô com ele no sentido de que ele tá com o pé atrás, ele tá querendo botar o pé no chão, ser mais calmo e adiar a volta. Só que, a partir do momento que ele dá uma data, aí também é um puro achismo, porque não tem como a gente ter convicção nesse momento de quando o futebol vai poder voltar ou não, entende? Na China já voltou, mas lá tem outro mundo, outra estrutura. Foi lá que começou todo o imbróglio, porque os chineses, todo mundo tá vendo essa conspiração de querer dominar o mundo. E vejo que ninguém é a China, assim, pra do nada já voltar tudo ao normal. Tem que ter organização. O Brasil não é um país do primeiro mundo, então todo mundo tem que ir com calma e organizar as coisas. E essa parada também, que é obrigatória, vai acabar com a economia, vai furar totalmente a economia do Brasil. Até por isso eu acredito que as autorizações para o campeonato voltar para as empresas, voltarem a reabrir as lojas, voltarem a trabalhar, eu acho que é uma preocupação válida, até porque a questão econômica interfere e muito na questão política e social hoje, dentro das capitais, dentro dos estados, até porque, como o Júnior acabou de lembrar, nós não somos primeiro mundo, né? E tudo reflete. Mas eu acho que realmente ainda é uma coisa de se pensar. Se é o momento da dupla Grenal voltar a treinar, e ainda mais assim, exatamente como eles estão voltando, né? Que é de grupo de 5 e 5 jogadores, que a alegação é recuperar eles fisicamente. Agora, se alguém acha que eles não andaram treinando esse período em casa, aí é muita irresponsabilidade como profissional, né? É que eu já começo a suspeitar um pouco, porque já está tendo uma certa competição em cima disso. Como assim? O Inter e o Grêmio vão voltar antes que qualquer outro clube da Série A do futebol brasileiro vai poder voltar. Então, teoricamente, eles já vão ter um contato maior com a bola, por mais que vai ser um treino totalmente adaptado, um longe do outro, mas eles já vão ter uma certa vantagem em relação aos outros, porque eles vão ter uma preparação um pouco melhor, e a preparação, por mais que seja até um pouco contraditório que eu vou falar, mas uma preparação em grupo, porque eles vão poder ver o que o Eduardo Cudê vai ter para falar, o que o Renato Gaúcho vai ter para falar, o que vai ser passado na prática, tanto que eu vejo muitos torcedores do Atlético Mineiro, que vocês pegaram o exemplo ali do Alexandre Calil, como prefeito lá da cidade de Belo Horizonte, e os torcedores do Atlético estão desesperados falando que, pô, olha aí, a dupla Grenal tá voltando, vamos voltar também, porque o Sampaoli, que vai praticamente estrear depois do coronavírus, depois da volta aos gramados, ele vai ter o tempo de implantar a metodologia de trabalho dele. Só que então eu já percebo que está tendo uma certa competição, já está começando a ficar, o Inter e o Grêmio vão voltar no mesmo dia. Será que, quem é que foi o primeiro Inter decidiu voltar? Será que a diretoria do Grêmio, a cúpula do Grêmio, é um achismo, viu, pessoal? Será que a cúpula do Grêmio já não percebeu, se a gente não voltar agora também vai ser complicado, então vamos voltar ao mesmo tempo para que a gente tenha uma regularidade e largue na mesma faixa, para que possa na frente chegar no mesmo estágio. Sim, daí eles vão ter entrosamento, vai ter condicionamento físico, o ritmo do fato de treinar em grupo, vai se conhecer mais ainda, vai ter aquela atividade mais recente de conseguir reconhecer o companheiro. Eu acho que dentro do achismo, como o Marcelo Medeiros e o Romildo Bolzani são amigos, eu acho que, não vou dizer indiretamente, mas eu acho que secretamente eles conversam e eles se auxiliam nessa situação, eu acredito, né? Então, eles são parceiros até em coronavírus, Abel. Pois é, né? Mas, para vocês verem, nós todos trabalhamos no Grenal, que foi o último jogo, o Grenal o penúltimo jogo, né?
Grenal da Libertadores, e se cogita já que tanto o Romildo como o Marcelo Medeiros, eles já estavam com coronavírus vindo da reunião, que foi na véspera do Grenal. E nós todos trabalhamos, e jogadores trabalharam no fim de semana seguinte ainda. Então, assim, ó, não ter transmitido a doença para atletas e até mesmo o pessoal da imprensa naquele período é um milagre, né? Aquele Grenal tava, eu acho que um antro do coronavírus lá, Bel. Deus que te livre, mais de 50 mil pessoas, mais de 50 mil torcedores, fora tudo aquilo ali, cara, aquilo ali, o Coroninha já tava passando de um pro outro. Ele tava fazendo a festa, né? Pegando fogo. Tava pegando fogo aquele clássico. Um clássico que todo mundo esperou, mas pra ver o UFC, né? Pelo amor de Deus, os jogadores não respeitaram o espetáculo que é um Grenal, né? Hein, Júnior? Se o Edenilson ou o Luciano estavam com coronavírus, que os dois se agarraram, mais contato físico que eles, não teve ninguém ali. Então ali já teria se alastrado. Também concordo. Ali um passou pro outro, né? Sim. Rapa no pescoço. Aquele dia foi até, assim, uma noite loucura que caiu até a iluminação na cabeça de um torcedor. É verdade, aconteceu um acidente naquele jogo.